Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 13 de março, domingo, dia do Senhor. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos de 28 a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Interessante que Jesus vai para cultivar a sua vida de oração e leva os apóstolos consigo. E em qual momento isso acontece? Acontece após o anúncio da sua morte e ressurreição. Jesus anuncia aos apóstolos que vai sofrer muito, que vai ser flagelado, que vai ser crucificado, que vai morrer. E os discípulos ficam muito tristes, muito angustiados e não conseguem entender como o Messias, aquele que era o prometido, iria sofrer. Porque o Messias era o libertador de Israel. Mas como poderia isso acontecer, o Messias sofrer? E então, para compreender os mistérios de Deus, é preciso estar em oração. E por isso Jesus leva seus discípulos até o alto da montanha. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Jesus se transfigurou, mudou sua figura, ou seja, revelou aos seus discípulos todo o seu poder, toda a sua divindade, para que os discípulos não se esquecessem que Jesus não era somente humano, mas divino. Aquele mesmo Cristo que fez as curas, que visitou os pobres, que consolou viúvas, órfãos, aquele mesmo Jesus que saciou a fome da multidão, é o mesmo que se transfigurou, é o mesmo que estará na cruz e é o mesmo que irá ressuscitar. E Jesus conversava com Moisés e Elias, aqueles que são a representação da lei, no caso Elias, e Moisés, aquele que libertou o povo de Israel. Moisés recebeu de Deus a missão de ser o libertador do povo prometido, tirando o povo da escravidão do Egito, levando-o para a terra prometida de Canaã. E Elias, na força da profecia, realizou muitos sinais, muitos prodígios. E eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Jesus agora é um novo Moisés, um novo Elias, aquele que vem trazer a lei verdadeira, a lei plena. Ele é aquele que vem libertar. Moisés libertou o povo da escravidão. Jesus libertará o povo do pecado e da morte. Moisés enfrentou a força, o poder do Faraó. Jesus irá enfrentar a força do pecado, a força da morte, e sairá vencedor. Elias anunciou a lei, a profecia anunciou a vinda do Messias. Jesus é o Messias. Ele é a própria profecia em pessoa. Ele é aquele que denuncia os que estavam fazendo do templo como comércios, denuncia a exclusão das crianças, o preconceito contra as mulheres. Jesus denuncia o preconceito contra os estrangeiros, tudo que exclui o próximo, o ser humano, tudo aquilo que quer diminuir o próximo. Jesus veio iluminar toda forma de preconceito e de maldade. E Pedro e os seus companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Enquanto estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas.
uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Pedro acreditava que tudo aquilo que estava acontecendo era algo muito simples, que Moisés e Elias estavam por ali. Mas não. Só com o tempo ele compreendeu aquele grande acontecimento, aquele grande sinal que Jesus deixou para eles. Pedro ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: É este o meu filho que é escolhido, escutai-o todos vós. Jesus foi escolhido pelo Pai. Jesus foi o enviado do Pai para trazer a salvação, a esperança e a paz. E o convite que a voz do Pai faz é para mim e para você também. Escutai-o todos eles. Escutai a voz de Jesus. Somente escutando Sua palavra teremos salvação, libertação e paz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu dia. Abençoe o seu domingo, que seja um dia de oração, de encontro com Deus, de descanso e valorização da família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.